Boa noite! Estamos ao vivo. Eu vou desvendar a caixa preta da Jornada Canaã. Isso significa que eu vou colocar aqui para vocês conteúdos importantíssimos que vai dar aí para você o passo a passo, que é o tema da nossa live de hoje. O passo a passo para você sair do vermelho e viver uma vida de prosperidade. Então vamos lá. Passo a passo para sair do vermelho. É o que eu vou falar aqui para você nessa noite. Olha que interessante. Vamos analisar aqui algumas coisas. Primeiro, deixa eu te contar um detalhe interessante para você entender o que você precisa fazer para de verdade sair do vermelho, conseguir pagar suas contas e, obviamente, não retornar para lá. Primeira coisa que você precisa entender, tira o olhar da conta. Não olha para a conta. Não olha para o valor que você tem que arrumar agora para pagar a fatura do cartão de crédito. Não olha para o valor que você precisa ter em mãos agora. Ali, hoje, dia 9, né? Se eu não me engano, dia 10 você tem que pagar a fatura do cartão, você está desesperado. Calma. Espera, respira. Espera aí. Não olha para os números agora. Analisa bem. Aqui em casa tem uma situação no registro da caixa d'água que eu aproveito tanta água que vem da rua, uso em um determinado chuveiro na suíte, né, do meu quarto, e ou eu uso água da caixa ou uso água da rua. O grande problema é que para usar água da rua eu preciso mexer no registro. Um belo dia eu mexi nesse registro e aí tomei meu banho e fui para a igreja, juntamente com a minha família. E o que me acontece? Nesse meio tempo, eu mexi no registro porque estava faltando água da rua, então usei água da caixa nesse chuveiro específico. Quando eu retornei da igreja, o que aconteceu? Nesse inteirinho, nesse meio tempo, a água da rua voltou. E o que aconteceu? A caixa encheu ao ponto de transbordar, encher meu quarto de água, só o sangue de Jesus, um desespero fora do comum, ficou um tanto assim de água, da altura de água no quarto, porque existe um desnível, né? O nível do quarto é um pouco abaixo do que o nível do corredor, enfim, ficou um tanto de água gigantesca. Quando eu cheguei, ainda estava caindo água da rua, e aí imagina você, molhou, questão do guarda-roupa, nossa, mas foi muita água. Na sua concepção, o que eu fiz ao chegar em casa? Peguei o pano, peguei vassoura e comecei a varrer a água para tirar aquela água dali? Ou a primeira coisa que eu fiz foi fechar o registro? Isso é muito simples e eu não preciso nem esperar você responder. É óbvio que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi eliminar o problema. Não foi tentar mexer no sintoma. O sintoma era aquela água espalhada pelo quarto. E o que eu precisava fazer? Puxar a água. Não é isso? Eu ia precisar puxar água porque aquele foi um sintoma. Aquilo foi a consequência de um problema maior. Qual foi o problema? Exatamente. Ó, a Isabel Cristina, a diácono Isabel já colocou aqui, fechar o registro. Né? O diácono Anderson também colocou aqui, fechar o registro justamente. A primeira coisa que eu precisei fazer para acabar com aquele aguaceiro que estava no meu quarto, que a minha caixa d'água fica em cima do meu quarto, foi fechar o registro. O grande problema, agora trazendo para a nossa situação, né, trazendo aí para as suas dívidas, é que você a todo tempo está olhando para a água. E aí você está puxando a água, você está secando a água, mas você nunca vai acabar com aquela água. Por quê? Porque o registro está aberto. Então o problema não são as dívidas. As dívidas são consequências de um comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, você não vai conseguir eliminar o problema, a causa. Você vai sempre tratar a consequência. E a prova viva disso é que você, hoje, pode estar até vivendo uma vida de endividado. Pode estar sendo escravizado por mamon, preso naquela corrida do rato,
trabalhando para pagar conta. Você não tem nem perspectiva de futuro. A sua perspectiva é: eu tenho que trabalhar porque mês que vem eu tenho que pagar as contas. Você não passeia com a tua família, você não compra um bem. Por quê? Porque a tua preocupação está em pagar as contas. Logo, você está enxugando gelo, você está só tirando a água, você está trabalhando em cima da consequência. Quando você, por exemplo, fazendo uma outra analogia, quando você está com febre, febre é um sintoma de alguma enfermidade. Você pode até tomar um analgésico, mas um analgésico vai funcionar por um curto período. E como assim? Você tomou ali a Novalgina, dipirona, vai ficar cerca de 4 a 6 horas, talvez até 8 horas, sem o sintoma da febre, mas passou o efeito do remédio, o que vai acontecer com você? Vai voltar a ter febre. Por quê? Porque a febre é só um sintoma. Assim como na história que eu te contei aqui, que foi real, a água espalhada no quarto era apenas a consequência. Então, no meu caso da água no quarto, fechei o registro. No teu caso aí, né, nessa analogia que eu estou fazendo da febre, tem que tratar a doença. E aí vai tomar um antibiótico para acabar com aquela infecção que está gerando a febre. Você está entendendo? Então, para de pensar na conta, na dívida. Segura um pouquinho e vamos pensar no problema e não na consequência do problema. As propostas que eu vou trazer aqui para você, o passo a passo que eu vou trazer para você, tem a proposta de você tratar o problema e não a consequência. Porque se eu trato só a consequência, é a mesma coisa que eu falar para você, ó, na história do quarto. Tira a água, mas se eu não falar para você fechar o registro, vai continuar jorrando água. No caso da febre, eu falar para você, toma aqui o analgésico. Tá, vai passar por um tempo, mas daqui a pouco vai voltar a ter o problema. Então eu não trato a consequência, eu atuo em cima do problema, porque é o problema que resolvido vai parar de gerar a consequência que é o endividamento. Então a primeira coisa, né, o primeiro passo desse passo a passo que eu vou desvendar hoje aqui para você, para você sair do vermelho, é reconhecer que você precisa mudar o seu comportamento. Se você não reconhecer que precisa mudar o seu comportamento, você vai continuar sofrendo as consequências dos comportamentos errados. E qual é a consequência que você está sofrendo? Endividamento. Então, todos os meses, você vai continuar na mesma dinâmica. Trabalha para chegar no final do mês e pagar a conta. Quando não dá para pagar tudo no final do mês, se você tem cartão, se você tem facilidade com maquininha de cartão, você saca ali um valor alto do cartão, parcela, né, para conseguir de alguma forma quitar as dívidas desse mês, aí você vai ficar com as dívidas desse mês quitadas, mas em consequência você contraiu dívida a longo prazo, porque parcelou ali, né, vamos supor, você pegou 2, 3, 5 mil reais no cartão, no seu próprio cartão, fez ali as parcelas para quê? Pensando em resolver o problema. Você está tratando a consequência. E qual é de fato o problema? Os comportamentos que estão trazendo para você esse endividamento. Então, o primeiro passo é reconhecer essa situação. É reconhecer que você precisa mudar o comportamento. Lembra da jornada a Canaã? O povo de Israel, aquela geração pereceu no deserto porque não mudou a mente de escravo. 90% das lives que você aqui assistir comigo, eu sempre dou uns passos para você sair dessa escravidão do endividamento. 90% da live você vai sempre me ouvir falando isso. Porque o difícil não é você arrumar um dinheiro para pagar o cartão. Haja vista todo mês você empurrando com a barriga e você chegou onde chegou. Todos os meses você consegue dar um jeitinho ali, tira daqui, tira dali, tira daqui, tira dali. E o que acontece? Você vai conseguindo pagar. Você vai dando um jeito. E isso já tem anos que você vive nessa dinâmica. Então sempre vai dar um jeitinho. A proposta é você parar de dar um jeitinho. Para parar de dar um jeitinho você precisa reconhecer. Eu não tenho condições de viver ainda nessa circunstância que eu estou vivendo. Então para agora de gastar o que não dá para você gastar. E realmente
compreenda que esse reconhecimento é o primeiro passo para você sair do vermelho, para você sair dessa vida de endividado. E é interessante porque dentro da proposta de Deus, né, tirar o povo de Israel do Egito, Êxodo capítulo 3, verso 7 e verso 8, ali está falando da chamada de Moisés. E olha o que Deus falou para Moisés. Ó. E disse o Senhor, Êxodo capítulo 3, verso 7 e verso 8, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel. Sabe o que o texto está dizendo? Que o povo de Israel reconheceu o sofrimento que estava passando. E por reconhecer aquele sofrimento, orou pedindo a Deus uma saída, uma solução. A gente não aguenta mais ser escravo de Faraó. A gente não aguenta mais trabalhar para os egípcios. Talvez essa tenha sido a sua oração. Senhor, eu não aguento mais trabalhar para pagar conta. E essas orações geralmente acontecem nos momentos de insônia. Você ali na madrugada, ao invés de estar dormindo, restabelecendo as suas forças para o outro dia, você está com insônia por causa das dívidas que você tem que pagar amanhã. E aí você ora, você clama, você chora pedindo a Deus uma solução. Eu quero te dar uma notícia, Deus te ouviu. E o fato de você estar aqui na live significa que você está, por Deus, recebendo as ferramentas necessárias para você sair dessa situação. Então, você reconhecer é o primeiro passo dentro dessa jornada Canaã para sair da escravidão do endividamento. Ponto. Eu estou vivendo uma vida de escravo. Eu estou vivendo esse ciclo de trabalhar para pagar conta. O que eu preciso fazer para mudar essa realidade? Aí agora entra o segundo passo. O segundo passo para você sair do vermelho, porque essa é a nossa proposta da live de hoje, é você criar um planejamento, criar um plano, ter um método, porque dentro dessa metodologia você vai saber qual o caminho você deve seguir. Afinal de contas, eu também sempre digo isso aqui, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E olha que interessante, na saída do povo de Israel do Egito, eles não ficaram andando perdidos sem saber para onde ir. Por que isso não aconteceu? Porque Deus os estava guiando. De manhã, a Bíblia diz que era uma coluna de nuvem. À noite, a Bíblia diz que era uma coluna de fogo. Olha que interessante, olha como é que Deus cuidou dos mínimos detalhes. Olha como é que Deus cuidou de tudo, provando para você que a saída da escravidão do endividamento é possível. Você tem condições sim. Para isso você precisa, primeiro, reconhecer. Segundo, planejar. E aí, nessa área aqui, que envolve o planejamento, você precisa entender. Para se planejar, você precisa conhecer para onde vai o teu dinheiro. Muita gente paga a fatura do cartão de crédito, mas não sabe nem o que vem descrito na fatura. Nem olha, só vê lá o valor total e paga. Talvez ali estejam diversas despesas que são indevidas. Isso já aconteceu com um cliente meu. A gente fez o levantamento da fatura do cartão e quando ele olhou estava sendo cobrado dele 2 assinaturas, quando na verdade ele só tinha feito uma de um aplicativo. Ou seja, o dinheiro estava indo embora e ele não tinha nem noção disso. Talvez esteja acontecendo com você. Aí quando você só olha para o número, o que você quer ver logo na fatura, valor total da fatura, você pega, faz ali o pagamento e aí respira aliviado porque você conseguiu pagar. Mas não, você tem que analisar. E dentro do planejamento, analise as suas contas. Então, anota aí no seu caderno, anota na tábua do seu coração. Primeiro passo, reconhecimento. Eu estou vivendo uma vida de escravo. Eu preciso mudar essa realidade. E o problema está em mim. O problema não está no valor que eu recebo.
se eu recebo um salário, se eu recebo até 2 salários ou mais. O problema não está aí. O problema está na forma como eu administro. O problema está no meu comportamento. Reconheceu isso? Planeje. E como é que você vai planejar? Descreva num caderno, numa planilha, em um aplicativo, aonde quer que você julgar melhor para você. Existem pessoas que se adaptam bem a planilhas. Eu, particularmente, gosto muito de planilhas. Já tem pessoas que se adaptam a caderno. Bota ali um caderno, uma agenda e todo mês vai anotar as suas despesas, o que vai gastar. E aí já tem uma live que eu fiz aqui um dia desse, falando da prioridade de pagamento. Qual dívida você paga primeiro se você não tem dinheiro para pagar tudo? E aí a gente ensinou nessa live, depois você procura lá no nosso canal do YouTube, porque certamente vai estar lá. Vai ensinar você quais dívidas você deve pagar primeiro. E aí, você discriminando todas as suas dívidas, você vai ver que existem despesas fixas, são dívidas que você contraiu, que todo mês você tem que pagar, é fixo. Independente se o valor dela oscile, mas, por exemplo, a conta de luz. Todo mês você tem que pagar a conta de luz. A questão é que tem um mês que veio, exemplo, 300, no outro mês veio 320. Vai oscilar o valor, mas a conta, a despesa é fixa. Então, o que você precisa fazer? Discriminar isso, seja numa planilha, seja no caderno, seja numa agenda, seja numa folha que você separa ali todo mês para discriminar as suas despesas, mas você precisa ter discriminado. Para quê? Para você saber para onde está indo o teu dinheiro. Porque se você não sabe para onde está indo o teu dinheiro, como é que você vai organizar? Para você organizar, você tem que ter uma visão. E essa visão tem que ser o mais analítica possível. Quanto mais criterioso você for, qualquer real que saia do teu bolso, ele tem que ter um destino. E esse destino você tem que discriminar. É interessante, se você não costuma fazer isso, pode analisar. Tenta escrever tudo que você pagou no mês passado. Se você não tem o costume de anotar, pega o teu contra-cheque, vai estar lá o valor de salário. Ou se você é autônomo, alguma coisa do tipo, você sabe o valor que você recebeu no mês passado. Vê o quanto que teve de entrada aí na tua conta bancária. Analisando quanto teve de entrada, vê se você consegue determinar para onde foi cada centavo. Eu acredito que se você não tem o costume de fazer isso, você vai ter dificuldade. Você vai lembrar sim das despesas fixas. Aluguel, água, luz, telefone, gás, internet. Essas despesas que são fixas, certamente você vai conseguir lembrar. Agora, as despesas que são variáveis, que elas não são aquelas despesas que todo mês estão ali, e principalmente as de valores menores, dificilmente você vai lembrar de todas elas. Vão ter algumas que você vai olhar no teu extrato bancário e vai estar lá o nome da pessoa que você fez o Pix, mas você não sabe para que foi aquele Pix. Você já passou por essa experiência? E aí você vai colocar ali poxa, eu não sei para onde foi, tem esse valor aqui, não faço ideia para onde saiu esse valor. Isso quer dizer que você não planeja as suas finanças, ou seja, você não tem o controle para onde vai o teu dinheiro. Então não tem como você sair do vermelho se você não tiver o controle das tuas finanças. Porque o controle eu costumo dizer que é o coração. Se você não controla, vai ter como identificar qual é o problema. Você chega num médico com determinado sintoma, o médico pode até te dar ali algo momentâneo para tentar resolver a tua dor, mas vai te pedir um exame. Esse exame é que vai determinar qual é a enfermidade. E em cima daquela enfermidade ele vai passar a medicação correta para tratar o problema. Não é tratar o sintoma. O médico te ensina, te passa ali a receita para tratar a doença, o problema. Então ele atua na fonte do problema. Mas ele só consegue atuar de forma mais assertiva na fonte se ele tiver o exame na mão. Se você não tiver o teu controle financeiro, as tuas anotações, como você vai conseguir saber para onde está indo o teu dinheiro e, consequentemente, como que você vai conseguir sair do vermelho? Não vai ter como. Existem outras técnicas que eu passo dentro da metodologia Jornada Canaã, mas aqui a gente não tem tempo para tratar tudo isso, porque existem muitas pessoas que têm dificuldade. Pastor, eu já tentei anotar, mas eu não consigo de jeito nenhum. Eu acabo me perdendo. Existem várias técnicas. Por exemplo,
em relação às despesas, cria um grupo no WhatsApp com você mesmo. E aí você vai mandando ali qualquer valor que sai da tua carteira, qualquer Pix que você faz, imediatamente você vai ali nesse grupo do WhatsApp que você criou e escreve para que foi, ó, R$5 por uma água na rua. Tipo, foi R$20, foi um lanche do final de semana. E essas anotações vão te ajudar no final do dia ou no final da semana, você repassar essas anotações do WhatsApp para a tua planilha, para o teu caderno, para a tua agenda, para onde você vai estabelecer melhor você fazer o controle, entende? Então, se você não tiver o controle, vai ser difícil você conseguir sair dessa realidade que é viver uma vida no vermelho. Pastor, mas isso é muito difícil. Gente, a saída do povo de Israel do Egito não foi fácil. E o interessante é que o povo de Israel teve que sentir na pele essa libertação. Por quê? Como é que foi o ato libertador? Foi Deus através das 10 pragas. Das 10 pragas, as primeiras 3, o povo de Israel sentiu na pele. Sofreu também com aquelas pragas. Então, não tem uma forma fácil. Existe uma forma que você vai adaptando aquilo que melhor você consegue fazer. Agora, fácil, tranquilidade, não tem. Gente, é igual fisicamente, você ter uma boa saúde, você fazer exercício, não é fácil. Agora, para você ter ali músculo no seu corpo, você tem que malhar. Para quem não gosta, é chato. Mas se não fizer, não vai conseguir ter uma boa saúde, porque tem que se fazer exercício. Mas ter uma boa alimentação é chato. É gostoso aquele hambúrguer, aquela pizza, aquela gordurinha no churrasco, é boa, é excelente, bacana. Mas ela traz alguns problemas consigo. Uma hora a conta chega. Se você só tem uma má alimentação, não vai ter jeito, uma hora você vai ter problema. Gente, nas finanças funciona da mesma forma. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Por que existem pessoas que conseguem e outras que não conseguem? É a mesma dinâmica na dieta. Tem gente que consegue fazer dieta, tem gente que não consegue. Tem gente que consegue ter um corpo bacana, tem gente que não consegue. Mas qual vai ser a sua escolha? Uma coisa eu posso te afirmar. Qual difícil você vai escolher? Porque ter uma vida financeira organizada não é fácil, é difícil. Agora, responde para mim. É fácil ter uma vida financeira desorganizada? É fácil você trabalhar só para pagar conta? É fácil você ter um mês suado ali, aturar dedo no seu rosto de patrão, ter que fazer mundos e fundos para bater meta no teu trabalho para chegar no final do mês e você ficar feliz porque conseguiu pagar todas as contas? É fácil viver essa vida, todo mês isso? Você não fica feliz porque conseguiu fazer uma viagem, você não fica feliz porque conseguiu comprar um bem à vista. Quando você compra é só parcelado no cartão em 500 vezes. E aí se enrola financeiramente porque fez essas parcelas. É fácil viver essa vida? É claro que não, gente. Então você vai ter que escolher qual é o seu difícil. Se você vai enfrentar o difícil de organizar ou se você vai continuar enfrentando o difícil de se manter na realidade de escravo do endividamento. Quem aplaude as pessoas que vivem numa vida de escravo do endividamento é Mamon. E Mamon que de fato se beneficia das pessoas que são escravas do endividamento. Por quê? Porque essas pessoas têm dificuldade familiar, porque o endividamento traz problema para o casamento, o endividamento traz problemas na criação dos filhos, o endividamento traz problema no ministério, porque você não consegue desenvolver ministerialmente como você foi chamado para desenvolver. Muitas vezes você tem que abrir mão do ministério porque na hora que era para você estar ensaiando, na hora que era para você estar exercendo ali o seu ministério, você não pode porque está tendo que fazer uma hora extra, está tendo que fazer um serviço extra, está tendo que fazer alguma coisa para que de alguma forma tenha mais recurso para pagar mais conta. Então percebe que o problema não é o valor, o problema está na mudança de mente, está na mudança de comportamento. Então qual difícil você vai escolher? O difícil de anotar as tuas contas para saber para onde está indo o dinheiro, ou o difícil de permanecer nessa realidade que você tem vivenciado a sua vida, de ser mantido aí na escravidão do endividamento? A escolha é sua. Segundo passo, anotação, planejamento. E por que você precisa anotar? É interessante que Lucas
capítulo 14, verso 28, você vai ver ali Jesus contando uma história, né, a respeito aí de planejamento, porque ninguém vai construir sem antes sentar para fazer um cálculo. Será que o dinheiro vai dar? Então calma aí. Se o dinheiro não dá, eu não vou colocar a mão onde eu não posso alcançar. Eu vou segurar a onda e vou fazer só aquilo que eu posso fazer nesse momento. Você só consegue planejando. Se você não planeja, você vai realmente ficar aí arrependendo, né, a cada dia daquilo que você está fazendo sem pensar. Então, criar um plano de ação para que você possa sair do vermelho, analisar como estão as tuas dívidas, analisar a fatura do cartão, ver se não tem alguma coisa ali que está sendo cobrada a mais, analisar o teu extrato, para ver se o banco não comeu algum valor ali que não era para comer, para ver se realmente você está organizado. Obviamente você já sabe que não está, né? Mas para ver se você está indo no caminho certo. Porque às vezes só nesse olhar mais analítico você vai conseguir mudar algumas ações na tua vida. Talvez vai ser uma surpresa para você o quanto você gasta de lanche. Porque quando você começa a notar, você percebe para onde está indo o teu dinheiro. E isso acontece diversas vezes com os meus alunos. Eles analisam os números, né? A gente sempre analisa junto as planilhas, e aí eles começam a perceber, nossa, eu gasto tudo isso com lanche final de semana, nossa, eu gasto tudo isso com combustível, nossa, eu gasto tudo isso. E aí, esse olhar mais analítico já vai fazer você mudar algumas ações. Percebe? Se você gasta muito com lanche, se você gasta muito com combustível, se você gasta muito com aplicativos de internet, e você não tem essa noção, quando chega no final do mês que o dinheiro falta, você vai ficar correndo atrás de ter mais dinheiro para pagar essa conta, para pagar essa fatura. Mas só de planejar, só de organizar, só de anotar as tuas despesas, você já vai perceber, opa, calma aí, a questão não é ter mais dinheiro, eu posso mexer nisso aqui. E aí você vai mexer e algumas despesas que você tem já vai readequar o teu orçamento para realmente caber dentro da tua realidade financeira. Quando você faz isso, a gente só está no segundo passo. E o segundo passo já é um divisor de águas na vida daqueles que realmente se propõem a fazer esse difícil aqui, que é sair aí da escravidão do endividamento. Então você vai criar um plano entendendo que, olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 13, verso 8, depois você dá uma lida. Vai dizer, a ninguém devais coisa alguma. Nós, como cristãos, não podemos viver uma vida de endividado. E isso realmente tira o sono de muita gente. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Olha só, apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, escrevendo aos romanos. E aí você, como um cristão, imagina, com nome negativado, imagina você com credores batendo na porta, você recebendo e-mails, você recebendo telefonemas, mensagem no WhatsApp, porque você está devendo. É complicado, tem gente que gosta de viver nessa vida, mas nós que somos cristãos, ainda que por um determinado momento talvez você esteja vivenciando isso, mas você não se sente bem com isso. Então esse é mais um motivo para você passar por esse difícil, enfrentar esse difícil e começar a planejar o teu orçamento, anotar as tuas despesas. Agora, a gente não vai ficar caminhando para frente e olhando para trás. Não, a gente precisa olhar para frente. Então você pode até anotar as tuas despesas, aquilo que você pagou no mês passado, mas você não tem que parar lá. Você tem que anotar o que você gastou no mês passado para você ter uma ideia e projetar o mês seguinte. Quando você projeta o mês seguinte, você já está dando destino ao teu dinheiro. E isso é fenomenal, porque te ajuda a ter um olhar para onde vai o dinheiro antes do dinheiro chegar. Hoje, quando você fizer a anotação referente ao mês passado, você vai perceber que as contas que você pagou e para onde o teu dinheiro foi. Só que mês que vem o dinheiro vai entrar. E aí você já pode começar a fazer a tua previsão de orçamento, porque você já sabe quais são as tuas despesas fixas. Você já pode colocar ali uma parcela já esperando a previsibilidade das despesas variáveis.
E aí você vai colocar dentro do teu orçamento, ó, eu tenho que pagar mês que vem aluguel, água, luz, telefone, gás, internet e todas as demais contas aí que você tiver dentro do teu orçamento. Você vai anotando todas as suas despesas ali e aí você vai chegar no valor X. Aí você já analisa. Opa, eu vou receber Y, mas as minhas despesas já tá dando X. Então calma aí, já tá mais ou já tá menos? Se já tá mais do que você recebe, você já não pode gastar mais nada esse mês. Você já não pode comprar mais nada no cartão. Ah, pastor, mas aí como é que eu vou passar o final de semana? Como é que eu vou comprar o lanche? Não dá para você lanchar. Eu não estou falando que você vai viver uma vida sem lanchar, uma vida sem sair, uma vida sem comprar qualquer coisa que seja. Ó, a missionária Valquíria botou aqui, lanche é o maior vilão. Exatamente. Aí imagina, se você percebe que por algum motivo as tuas despesas, dentro da previsão que você fez do teu orçamento, já bateu o teu teto, já bateu o valor que você recebe, então você não pode mais gastar esse mês. E aí como é que você faz? Não gasta, porque não dá para você gastar. E o grande problema é quando você não olha, não faz essa previsão e continua gastando. Então se você olhar só para trás, realmente você vai ficar vivendo na mesma dinâmica. Então você, olhando para trás, você só tem uma visão ali daquilo que realmente você gastou. Mas a cereja do bolo, o grande segredo desse segundo passo, dentro desse nosso passo a passo para sair do vermelho, é você olhar para frente. É você seguir ali dentro de uma previsão. Porque trazendo essa previsão de gastos, você já se controla aqui. Agora aí você vai ter que lidar com as suas emoções. Porque às vezes eu estou feliz, eu mereço. Eu estou triste, poxa, deixa eu me animar um pouquinho aqui, afinal de contas eu mereço. Aí você gasta também. Então de todas as formas, seja triste, seja alegre, você vai querer gastar. Porque nós somos a todo tempo bombardeados com a vontade de gastar, a vontade de consumir. E eu também não estou falando que você não pode nunca mais consumir nada não, pelo amor de Deus. Porque o mundo gira por causa do consumo. Então nós vamos precisar consumir, a gente precisa do mercado, a gente precisa se divertir. Também não estou falando para você deixar de se divertir, deixar de comer o lanche. Eu estou falando naquilo que é demais. Você pode fazer uma previsão para o que dentro do teu orçamento você vai usar mês que vem para poder lanchar. Ah, se você lanchava todo final de semana, de repente então no mês que vem, como você já viu que bateu no teto, você só vai poder lanchar um final de semana. Até você conseguir se organizar e voltar a lanchar todo final de semana, se esse é o seu objetivo de vida. Então percebe que tudo parte da mente, tudo parte da força de vontade, em querer realmente, entendendo que precisa sair dessa realidade. Aí só vai depender de você. É exatamente isso, ó. Palavra dura, mas cura. É uma grande verdade, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos da Jornada Canaã, e aqui, né, quando eu dou essa aula gratuita, ensinando você a sair da escravidão do endividamento. Tudo vai partir da sua vontade em enfrentar qual difícil? O difícil de permanecer na mesma realidade que você está, ou o difícil de mudar os hábitos e conseguir viver uma vida de prosperidade, porque é totalmente possível. Então, recapitulando, gente, primeiro passo, você tem que compreender, você tem que avaliar a tua situação e entender que você precisa mudar o comportamento. Não é ganhar mais nesse momento, não. Mudar o comportamento. Segundo passo, para você sair do vermelho, é você planejar o teu orçamento. É você discriminar as tuas despesas, as que passaram, para você ter uma noção, né? Ver se você consegue achar para onde foi o teu dinheiro. E principalmente, a previsão. Colocar dentro do orçamento aquilo que você vai gastar no próximo mês. Prevendo, né? Baseado aí nas despesas fixas que você já tem. Lembrando que, um texto que eu até separei aqui para botar, Filipenses 4:11. O apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí mais à frente no verso 13 ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ele fala o que diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque ele aprendeu a conviver com aquilo que ele tem. Talvez a sua realidade financeira não seja a realidade que você gostaria, mas você precisa aprender a contentar-se com o que você tem. Porque contentando-se com o que você tem, você vai conseguir se organizar para não gastar a mesma coisa que você ganha e nem gastar acima do que você ganha. O desafio é você gastar abaixo do que você ganha. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com a nossa família, a gente aprende isso com a vida. E, infelizmente, a gente aprende da pior maneira possível, que é através de uma vida dentro dessa escravidão do endividamento. E a dor faz com que a gente aprenda. Nem todo mundo, né? Mas muita gente aprende porque não quer sentir mais aquela dor, não quer viver mais essa realidade de endividado. Então faz o quê? Aprende a se contentar com o que tem. Vontade, desejo de ter algo além, de ter algo a mais, todo mundo vai ter. Eu vou contar algo para você, talvez você já saiba, mas deixa eu reforçar isso na tua mente. Desejo não tem limite. Vontade não tem limite. Você sempre vai ter vontade. Você sempre vai ter o desejo de querer mais, de ter alguma coisa além. Mas o teu dinheiro é limitado. Então, se os teus recursos são limitados e os teus desejos, as tuas vontades são ilimitados, você tem que aprender aí a balancear. Então, a tua vontade não pode ser maior do que os teus recursos. Você precisa adaptar as suas vontades aos recursos que Deus colocou na tua mão. Afinal de contas, se foi Deus quem abriu a porta certa foi essa que ele abriu. Então, se você tem um desejo além do que você ganha, Deus não está errado. É porque o desejo é limitado. Então, se Deus abriu essa porta, é porque nesse momento é suficiente para você a realidade financeira que você vive. E quando você fica buscando, de alguma forma, ganhar mais, você esbarra num texto que é Mateus, capítulo 25, verso 15, aonde Jesus vai nos contar a parábola dos talentos, aonde, dentro dessa parábola dos talentos, você vê lá, o Senhor chama os seus 3 funcionários e a um dá 1 talento, a outro dá 2 talentos e a outro dá 5 talentos. E aí o texto vai dizer, Mateus capítulo 25, verso de número 15, depois você vê lá, e deu a cada um segundo a sua capacidade. Hoje, talvez você não tenha capacidade de ter mais, é por isso que Deus te deu só o que você tem. E aí quando você pega isso que Deus te deu e diz que é pouco, você está dizendo que o Senhor da sua vida está te dando pouco. Porventura ele erra? Deus não erra em nenhum aspecto. Deus é perfeito. Deus é justo. E se ele te deu o que está na tua mão, se essa porta de emprego foi que ele abriu para você, você tem total condições de viver dentro dessa realidade. Fazendo como Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso de número 11. Porque eu aprendi a contentar-me com o que tem. E aí, quando você faz esse terceiro passo, que é contentando-se com aquilo que você tem, você começa então a... Olha que interessante. Você reconheceu o teu erro. Você reconheceu que precisa mudar o comportamento. Segundo passo, você planejou. Você organizou as tuas despesas. Organizou as tuas receitas. Você já sabe quanto você tem que gastar no próximo mês, para que você não fique perdido e gaste hoje, de repente faça uma compra parcelada hoje, mas mês que vem não vai caber no teu orçamento. Por quê? Porque você, dentro dessa análise, dentro dessa previsão de despesa, você já viu o quanto você vai ter que ter de dinheiro no próximo mês para poder pagar suas contas. Então você não vai fazer uma compra indevida. Você não vai fazer uma compra que você não vai conseguir pagar. E aí você entra ali no terceiro passo, que é aprender a contentar-se com o que tem. E aí, uma vez que você aprende a se contentar com o que você tem, você começa a ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. E isso é sensacional. Deixa eu até beber mais um pouco de água aqui.
Olha que interessante. Esse método que Deus me deu, Jornada Canaã, como eu disse a você, ele é baseado na saída do povo de Israel do Egito. No Egito, o povo de Israel, apesar de escravo, eles tinham recursos. E aí, quando eles oram não aguentando mais viver aquela vida de escravo, a Bíblia diz no texto que nós lemos aqui, Êxodo capítulo 3, na chamada de Moisés, Deus diz, eu desci por causa que eu ouvi aí a aflição do meu povo, e eu vou libertá-los dessa aflição. E Deus então liberta o povo. Agora eles não têm mais todos aqueles recursos, que não eram lá essas coisas, mas eles não têm mais aqueles recursos que eles tinham no Egito. Ao longo da caminhada, ao longo da jornada a Canaã, o que a gente vê acontecer com o povo de Israel no deserto? Você que é um bom crente de escola bíblica dominical, frequentador de escola bíblica dominical, quando o povo precisa ali aprender a contentar-se com o que tem, o povo está nessa jornada, o povo está nessa caminhada, saindo do Egito e tendo que caminhar no deserto. O que o povo vê no deserto? Eu falo para você, milagre. Aí, meu irmão, eu já saio aqui um pouquinho de planejador financeiro e passo a ser um pouco de profeta para a tua vida. Quando você resolve organizar as tuas finanças, o Deus das nossas vidas começa a olhar para você, ver que você está, de alguma forma, ali obtendo capacidade para administrar e começa a fazer milagre. O povo vai dizer o que? Nós vamos morrer de fome. Eu não tô tendo o que comer. Deus diz, calma, tem maná caindo do céu para você. Deus manda o maná. Aí o povo tá ali, não tem aquela abundância de água do Egito, ali do rio Nilo. E o que eles dizem? A gente vai morrer de sede. Você tirou a gente de lá para morrer aqui no deserto. O que Deus faz? Sai água da rocha. Por quê? Porque o povo no deserto, uma vez que se propõe a sair dessa escravidão, o povo vê milagre. A roupa não se consumiu, a sandália não gastou, o clima, a temperatura era amena, mesmo estando no deserto. À noite, coluna de fogo, permitindo que o povo ficasse numa temperatura tranquila. Deserto é abaixo de 0 a temperatura à noite, mas para o povo de Israel não, porque tinha coluna de nuvem, tinha coluna de fogo, e de dia aquele sol escaldante não acabava queimando o povo e matando o povo não. Por quê? Porque Deus permitiu que aquela coluna de nuvem fizesse sombra para o povo no deserto. Isso acontece claramente mostrando para nós que no decorrer dessa caminhada chamada Jornada Canaã, o Deus da tua vida te sustenta. Você faz a sua parte. Qual era a parte do povo? Caminhar. Qual era a parte do povo? Segue a nuvem. E o que Deus fazia? Milagre na vida do povo. O grande problema é que você tem medo de organizar, fica vivendo essa vida completamente enrolada financeiramente. Mamon está pintando e bordando, desculpa aqui o termo, mas a verdade nua e crua é essa. Mamon está pintando e bordando com a tua vida financeira e você, de alguma forma, acha que é difícil organizar. Na minha opinião, difícil é você se manter na realidade que você está. Então, se você quiser realmente sair da escravidão do endividamento, sair do vermelho, como é o tema da live de hoje, você precisa, primeiro passo recapitulando, ter consciência de que você precisa mudar comportamentos. A vida de escravo ficou para trás. Agora você é uma nova criatura. E você vai reconhecer os comportamentos errados que você estava fazendo e vai mudar. Porque se você não mudar, você vai continuar na mesma realidade. O segundo passo, você vai planejar. Chega de uma vida de descontrole. Você vai anotar, e acabando a live, você já começa a anotar o que foi a sua realidade financeira no mês passado e já começa a fazer uma previsão de dívidas, o que você tem que pagar ali na frente. O terceiro passo, você precisa se contentar com aquilo que você tem. Uma vez que você se contenta com aquilo que você tem, você começa a ver milagre acontecendo na tua vida, porque o Deus da tua vida, você acha que Ele te chamou para quê? Para que você viva na realidade que você está vivendo? Eu posso te afirmar não. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, e hoje você não consegue desenvolver isso porque a tua mente está presa. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar dinheiro. Muda essa realidade.
a partir do dia chamado hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é mais uma das lives que Deus está me usando para a tua vida. Você só não muda se você não quiser. Eu sei que algumas decisões são difíceis de se tomar. Porque às vezes quando você analisar a tua despesa, você vai ver, poxa, mas de repente essa parcela do carro está muito cara. Poxa, mas esse apartamento aqui, essa parcela está muito cara. Ah, mas essa compra que a gente fez, a parcela está muito cara. Será que você tem realidade financeira para ter essa casa, para ter esse carro, para ter as despesas que você tem? É óbvio que eu não posso falar para você, abandona teu carro, vende teu apartamento, vende teu carro, tira teu filho da escola particular. Eu não posso fazer isso porque eu não estou com o teu orçamento na mão. E afinal de contas, quem define isso é você. Mas o que eu posso fazer, de forma geral, uma vez que a gente está aqui nessa terça-feira, sempre falando de forma geral, para aqueles que querem aprender a administrar bem os recursos que Deus coloca na sua mão, que eu posso falar para você que você precisa analisar. E analisando aquilo que de fato tem demais no teu orçamento, você vai precisar fazer corte. Não existe vida de prosperidade sem dizer não. Não existe. Se você está com um caderno, que é a proposta toda terça, você junta teu caderno, pega a tua caneta e sempre vem para a live municiado com caderno e caneta para você anotar os insights que saem daqui. Não existe uma vida de prosperidade sem dizer não, sem sacrifício. Não existe. Não existe. Lembra que os desejos são ilimitados. Então o que você precisa fazer em determinado momento, você vai ter que sacrificar. Vou ter que tirar isso aqui, vou ter que... E vou te dizer mais, se a família não estiver alinhada nesse ajuste financeiro, você vai cortar um dobrado. Mas se Deus te colocou aqui nessa live, se Deus te direcionou até esse meu perfil, se você está assistindo pelo meu canal do YouTube, eu não tenho dúvida nenhuma que esse já é um primeiro passo para que você compreenda que existe uma necessidade em você que Deus já está atendendo. Porque Deus ouviu o teu clamor e te direcionou para esse canal, para esse perfil, para essa live. Então o que você precisa fazer é atentar para aquilo que está sendo dito aqui e colocar em prática. E eu não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir alcançar os teus objetivos. E aí o que você precisa fazer? Como quarto passo, e isso você não pode deixar de fazer de forma alguma, é entender a sua parcela de responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É simples. Nós somos apenas mordomos. Isso significa que a porta de emprego que você tem não é tua. Foi Deus quem te deu. A hora que Ele quiser fechar, Ele fecha. Os recursos que vêm na tua mão, financeiros, né? A nossa proposta aqui é falar de finanças, não são teus. Foi Deus quem te deu. Portanto, você precisa fazer a sua parte como homem de Deus, como mulher de Deus e ser fiel ao seu dízimo e à sua oferta. Talvez existam meses que você não dizima, porque você precisa de alguma forma ter o dinheiro para pagar as suas contas. Só que isso é uma estratégia satânica para que você permaneça nessa escravidão. Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É bíblico. E dízimo é adoração. Dízimo não é moeda de troca. Jesus não olha para a espécie. Jesus olha para a fidelidade. Pastor, meu dízimo é 50 reais, que eu só ganho 500. Pastor, meu dízimo é 5 reais, que eu só ganho 50 por semana. Não tem problema nenhum. Jesus não está olhando para a espécie. Jesus está olhando para a tua fé e para a tua fidelidade. Em adoração. Você é fiel, afinal de contas o dinheiro não é seu. O dinheiro pertence ao Senhor. Eu não sei nem de qual igreja você é. Eu não sei nem aonde você congrega. Mas eu estou afirmando para você que dízimo e oferta é adoração ao Senhor. Então você não dizima falando assim, eu estou dizimando aqui, mas eu preciso que o Senhor me dê o dobro porque eu preciso pagar as minhas contas. Esquece isso. Não é moeda de troca. Você tem que ser fiel. Senhor, eu vou aqui dizimar. Mas pastor, eu não estou tendo dinheiro para pagar todas as minhas contas. Aí vai da sua fé. O que é bíblico é dá o dízimo e faz prova de mim.
É o que diz a palavra. E não é, Senhor, ó, o pastor falou para eu dar o dízimo, fazer prova, então eu estou dando aqui, mas o Senhor sabe que eu preciso de mais do que isso. Esquece, esquece. Esquece, você não vai conseguir alcançar aquilo que você está procurando. Mas se você for fiel no Senhor, eu não sei se eu vou conseguir pagar todas as contas desse mês. Mas está aqui o meu dízimo. Afinal de contas, esse dinheiro nem é meu. E eu posso te dar uma notícia? Você pode ficar com o dinheiro do teu dízimo e acontecer algum imprevisto, você ter que gastar. E esse dízimo, esse valor, poderia até estar certo para pagar uma dívida. Mas como ocorreu um imprevisto, você tem que arrumar o dinheiro para pagar. O interessante é que a gente sempre arruma dinheiro quando acontece um imprevisto, né? Por exemplo, se acontece um imprevisto com a nossa saúde, você não tem que arrumar o dinheiro para pagar o remédio, para comprar o remédio? Se você trabalha com um carro, acontece um imprevisto, o carro quebrou, você não tem que arrumar o dinheiro para consertar o carro? Afinal de contas, se você não consertar, você não trabalha. Então, como é que para imprevisto você arruma dinheiro? E para o dízimo e para a oferta você diz, esse mês eu não tenho, mês que vem eu dou. Mamon está se aproveitando dessa circunstância para continuar fazendo com que você viva uma vida de escravo do endividamento. Mas a proposta de Jesus para você é que você saia dessa realidade. Então, vamos lá. Nesse quarto passo, seja fiel ao dízimo, seja fiel à oferta, seja fiel. Está escrito lá, depois você lê Malaquias capítulo 3, a partir do verso 10. O próprio Senhor vai usar o profeta para dizer, e depois disso, depois de dar o dízimo, faz prova de mim. É você no deserto depender do maná cair do céu. É você no deserto depender que a água saia da rocha. É você no deserto depender que as tuas roupas não se consumam por conta do uso. Mas quando você utiliza da sua fé, colocando em ação aquilo que a Bíblia nos ordena fazer, eu não tenho dúvida que as coisas começam a acontecer na tua vida e você vê de verdade a ação de Deus acontecendo na prática. Não é que alguém falou, não. Você vai passar aí de viver aquilo que você ouve as pessoas dizendo que vivem, para passar a de fato viver a tua realidade, o teu milagre. Porque é muito fácil a gente falar dos milagres que Jesus é capaz de fazer, contando a vida dos outros. Fala, poxa, tem que ver o que Deus fez na vida daquele irmão, tem que ver o que Deus fez na vida daquela irmã. Mas na verdade, quando você olha para a tua realidade, você tem medo de viver. Só vive milagre quem não tem medo de caminhar no deserto com o Senhor. A prova viva disso, daqueles que quiseram mudar a mente, daquela geração que saiu do deserto, apenas Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. E eu costumo dizer que aqueles que conseguem entrar na jornada Canaã, colocar a metodologia em prática e alcançam uma vida de prosperidade, eu chamo de geração de Caleb. Porque são aqueles que perseveraram. A palavra certa é essa. É perseverar. E você perseverando vai ver o milagre acontecer na tua vida. Aí só depende de você. Não depende de mim. O que depende de mim é te ajudar. Dando aquilo que o Senhor me deu, dando a você. Aquilo que eu aprendi através dos estudos de finanças comportamentais, de educação financeira, de contabilidade, aquilo que eu adquiri através de recursos humanos e a sabedoria que Deus me deu através da Jornada Canaã. Eu estou aqui toda terça-feira às 8 da noite passando para você. Aquilo que eu dou dentro de uma metodologia dos alunos que fazem a mentoria comigo. Eu coloco aqui gratuitamente para você. Agora só vai depender de você colocar em ação. Lembrando que essa aula acontece toda terça às 8 da noite e não fica gravada aqui no Instagram. E se você quiser, na minha bio tem um link que vai te levar para o meu canal no YouTube. E aí a gente edita a live, coloca lá nesse canal para que você possa ali, já tem lá diversas lives, você pode pegar lá e maratonar e você vai ver que tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom que Deus tem direcionado aos nossos corações. Por último, mas não menos importante, eu vou dar aqui o quinto passo. Confie em Deus. Então, primeiro passo, mude a sua mentalidade. Segundo passo, crie um planejamento. Terceiro passo, aprenda a se contentar com o que você tem. Quarto passo,
seja fiel ao Senhor no dízimo e na oferta. Quinto passo, confie em Deus. Eu vou dar aqui agora para quem ficou até esse momento, eu vou honrar você e vou dar aqui a você uma super dica para você conseguir juntar dinheiro. A você que diz, eu não consigo em hipótese alguma, pastor, juntar dinheiro. Pega a caneta, pega o papel que eu vou dar uma super dica para você agora. O que você vai fazer? Todos os dias, eu oriento todos os dias, mas se você de repente quiser aí fazer semanalmente, você vai juntar pouco. Mas se você fizer isso todos os dias, você vai ver que dá resultado. Todos os dias, você vai olhar a tua conta bancária. E aí, pega essa dica, hein? Primeira coisa que você tem que fazer é ter uma outra conta bancária, né? Que não te cobre tarifa, tá? Abre uma conta bancária aí no banco digital, no Nubank da vida aí, no Inter, em algum banco que não te cobre tarifa. E aí, abriu essa conta bancária, essa vai ser a conta que você vai colocar a tua reserva de emergência. Afinal de contas, você sair do vermelho, para você sair do vermelho, você tem que ter uma reserva de emergência. Porque percebe que sempre o que te atrapalha mês a mês são os imprevistos que acontecem. Então, para correr de imprevisto e conseguir de fato ter sempre uma reserva para poder usar quando o imprevisto acontecer, pega essa dica. Você vai abrir a tua conta bancária todos os dias. E baseado no valor que tem ali na tua conta bancária, o que você vai fazer? Vamos supor, na minha conta bancária hoje tem, vou botar valores pequenos, tá? Tem R$ 27,40. O que você vai fazer? Pega R$ 7,40 e joga para essa outra conta que você abriu. No outro dia, você abriu a tua conta de novo, agora tem, você gastou, né? No dia a dia ali, você consumiu, mexeu na conta, tem ali, vamos supor, tem R$ 33, tá? Eu vou falar valores aleatórios, tá? Tem hora que eu vou falar mais, tem hora que eu vou falar menos, mas independente, você vai entender a dinâmica dessa metodologia. Aí você abriu lá, tem R$ 33,50, tira R$ 3,50 e joga para essa conta. Então, todos os dias, começa de hoje a fazer isso. Todos os dias, se você tiver outra conta, né, que esteja zerada e que não te cobre tarifa, todos os dias você vai olhar a tua conta e vai ver os reais e centavos que tiver quebrado, tira e coloca nessa outra conta. Deixa a tua conta sempre com um número redondo. Pastor, mas eu não vou conseguir, eu vou acabar com o meu dinheiro rápido. R$ 3, R$ 2, isso você gasta na padaria. Isso você gasta comprando água na rua, comprando lanche. Então, todos os dias você tirando R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 7, R$ 5 da tua conta e arredondando a tua conta, você vai ver que no final do mês você vai se surpreender com o valor que você conseguiu juntar. Principalmente você que diz que não consegue juntar dinheiro. Então, recapitulando, essa dica de ouro aqui, tá? Para quem ficou até o final da live. Você vai, todos os dias, abrir a sua conta bancária e os valores que estiverem quebrados, você vai tirar e vai jogar para uma outra conta bancária. Então, abriu a conta, tem R$ 75, você vai tirar 5, vai deixar só 70. No outro dia, se eu abrir a conta, tem R$ 63, você vai tirar 3, vai deixar só 60. No outro dia tem 42, você vai tirar 2 e vai jogar para outra conta. Deixa sempre a tua conta com valor redondo. No final do mês, você vai ver que vai ter surpresa para você. Você vai surpreender. Se você conseguiu juntar R$ 20 fazendo essa dinâmica, olha que bênção. Você sempre acabava o mês no vermelho e agora você já tem 20. Olha aí que vitória. Você conseguiu. Então celebre cada conquista, ainda que seja pequena. Porque o que hoje começa pequeno para você, amanhã vai se tornar grande. Você vai conseguir celebrar com grandes valores. Se você tiver condição, você vai tirando mais, aí vai depender de você, né? Por exemplo, tem R$ 135, eu vou deixar só 100, vou tirar 35. Aí é com você. Como eu trabalho visando comportamento, né? Porque o meu foco são finanças comportamentais. Então, como o meu foco é comportamento, eu sempre vou te ajudar fazendo com que você dê pequenos passos. Porque às vezes a gente olha para um objetivo muito elevado, muito grande, e a gente desanima. Então a proposta é eu passar para você o melhor caminho, né? E isso é dica de ouro que eu só dou dentro da mentoria Jornada Canaã. Estou passando aqui para você.
Então, começa tirando um pouquinho. Tira esses centavos. Ah, pastor, tem R$100,20. Tira 20 centavos e joga para outra conta. No final do mês você vai surpreender. Depois você vai falando comigo aí. Eu dou total liberdade aqui para me mandar um direct. Ó, pastor, estou fazendo, estou conseguindo. A gente tem um grupo no WhatsApp que, se você quiser entrar, me manda um direct falando se você quer entrar nesse grupo, que eu vou mandar o link para você, que justamente ali a gente vai trocando ideias, né? E eu vou te ajudando aí da forma que eu puder te ajudar, tá bom? Porque a minha proposta aqui é sempre fazer com que você saia da escravidão do endividamento para viver uma vida de prosperidade. Gente, espero poder ter ajudado vocês. Coloca aí se valeu a pena a live. Coloca para mim se essa dica de ouro agora do final, se foi valiosa aí para vocês, ó. Diamante essa dica. Sonora Valquíria colocando aqui. Muito bom. Isabel Cristina colocando. Comenta aí para mim se o passo a passo, né, para sair do vermelho, se é possível, se vale a pena, se as dicas foram boas. Coloca aí para mim. Ó, muito valiosa. Cida colocou. Então que bom. Peguei a senha. Ó, meu amigo Wagner. Wagner não, meu amigo. Show de bola. Legal, é isso aí. A proposta é essa mesmo, é poder trazer aí ferramentas para que você consiga, de verdade, sair da escravidão do endividamento. Gente, ó, o Alexandre falando, vai começar amanhã mesmo, legal. É isso aí. E você vai ver que vai conseguir. No final do mês vai ter uma surpresa. E aí compartilha comigo quanto que você conseguiu juntar e se realmente você já tinha conseguido juntar valores semelhantes, né? Isso o interessante é que isso é um detalhe, é uma dica dentre um universo de dicas que a gente dá aqui na metodologia Jornada Canaã para que você consiga aí de verdade sair do vermelho, sair dessa escravidão do endividamento, porque é possível você conseguir viver uma vida sem apenas trabalhar para pagar dívida. É totalmente possível. Gente, maravilha. Tem uma novidade aqui que eu vou trazer para vocês. Após a live eu vou abrir uma caixinha de pergunta. E aí, a live da próxima semana, da próxima terça-feira, vai ser com um tema que vocês indicarem. Então eu sempre coloco aqui, né, temas que eu julgo ser importante para que você consiga sair da escravidão do endividamento. Mas talvez as lives que eu já trouxe aqui não trouxe a resposta que você gostaria. Então a minha proposta é te ajudar. Eu fui chamado para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me chamou, eu humanamente busquei conhecimento e Deus tem me dado sabedoria para ajudar o povo dele a sair da escravidão do endividamento. Então eu vou abrir uma caixinha de pergunta e você vai poder colocar lá na caixinha de pergunta qual tema você quer para a próxima live. E os temas que aparecerem, a gente vai trabalhando, vai conversando no decorrer da semana, para que na próxima terça-feira eu traga aí o tema que vocês estão me pedindo, né? Então, na próxima live, quem escolhe o tema são vocês. Então, acabou a live aqui, eu vou abrir uma caixinha de pergunta e você coloca ali qual tema que você gostaria de ver sendo abordado aqui na Jornada Canaã. Depois, mais para frente, a gente vai fazer outras dinâmicas de live, onde eu vou abrir a live aqui. E aí, quem tiver na live, quiser tirar dúvida, a gente vai fazer um bate-papo aqui ao vivo. Enfim, tem muita coisa boa aí nessas próximas terças-feiras. Não se esqueça que a gente está aqui toda terça às 8 da noite. E essa live não fica gravada aqui no meu perfil. Acabou a aula, eu já tiro logo ela do ar. Então você não pode perder. O seu compromisso comigo é toda terça-feira às 8 da noite você está aqui na Jornada Canaã. Tá bom, gente? Vamos acabando por aqui. Obrigado aí pelo feedback de vocês. Ó, Maria Verônica da Nazareno de Anchieta, que bacana. Pastor Claudinho, gente boa demais. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Não se esqueça, me ajuda divulgando o perfil, me ajuda divulgando aí para as igrejas, palestras, enfim. Eu já disse aqui, né?
Deus tem me dado uma palestra sobre mordomia cristã, que eu vou nas igrejas gratuitamente e coloco aquilo ali que Deus colocou em meu coração, passo para a igreja naquilo que Deus colocou em meu coração, justamente para municiar o povo de Deus a sair dessa escravidão. Mamon está perdendo espaço e você pode ser um canal de bênção para isso aí. Se você quiser levar essa palestra sobre mordomia cristã, sobre finanças para a sua igreja, é só me chamar no direct aí, conversa com o seu pastor, obviamente. Eu não cobro nada para estar indo lá e oferecer aquilo que Deus me deu, porque eu fui chamado para fazer isso aí, libertar o povo da escravidão, do endividamento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.